Dia 37. Ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Além do autor deste livro, o que outros têm a dizer sobre a necessidade de pedir constantemente o batismo do Espírito Santo? Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. O batismo do Espírito não é um acontecimento único, podemos experimentá-lo diariamente. Precisamos implorar ao Senhor por esse batismo, porque dá à Igreja o poder de testemunhar e proclamar o Evangelho. Para fazer isso, devemos entregar continuamente nossa vida a Deus, permanecer plenamente em Cristo e lhe pedir sabedoria para descobrir nossos dons. Tiago 1:5. Carlos Steger. O batismo do Espírito Santo implica na completa influência do Espírito Santo sobre o indivíduo e estar completamente cheio dele. Esta não é uma experiência pontual, mas algo que tem de ser continuamente repetido, como Paulo ilustra em Efésios 5:18 com o verbo grego eshan cheio. Frank Hazel. Enquanto o Espírito é dado pelo ouvir da fé Gálatas 3:2, e é recebido pela fé Gálatas 3:14, em nosso batismo, Tito 3:5 e 6, precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo todo dia. Não podemos viver de uma experiência poderosa que tivemos no ano passado ou no mês passado ou mesmo ontem. Precisamos nos encher do Espírito de Deus a cada dia, pois cada dia traz seus próprios desafios. Johannes Mager. De acordo com isso, o enchimento do Espírito Santo não é uma experiência única, mas sim um processo recorrente e progressivo. Um cristão não é como um vaso que foi enchido de uma vez por todas, ao contrário, ele tem que se permitir ser continuamente reabastecido. O enchimento do Espírito Santo, que recebemos em nosso batismo, pode ser perdido quando a plenitude que foi dada não é retida. Se foi perdido, pode ser recebido novamente. David Volkitz. Em primeiro lugar, mostraremos como é importante ser cheio do Espírito. No final, descobriremos que esse preenchimento é o ponto central da nova aliança. E queremos estar cientes do cortejo de Deus, que deseja que recebamos essa bênção dia após dia. Eckhart Miller. Além disso, deve ser lembrado que o preenchimento do Espírito Santo segue o nascer de novo, mas não é um processo que funciona automaticamente. O relacionamento deve ser renovado diariamente. Dennis Smith. Outro ponto importante é que o enchimento do Espírito deve ser renovado diariamente. Paulo disse em 1 Coríntios 15:31, todos os dias enfrento a morte. A morte do eu e o enchimento do Espírito Santo são uma experiência diária. Não é uma experiência uma vez e para sempre. Paulo disse que o nosso interior está em plena renovação dia após dia. 2 Coríntios 4:16. Precisamos da renovação do Espírito Santo todos os dias de nossas vidas. Paulo nos desafiou com as palavras deixai-vos encher pelo Espírito. Efésios 5:18. O verbo nesse versículo está no tempo contínuo em grego, o que significa que devemos fazê-lo diariamente. Ao ser preenchido pelo Espírito Santo, o crente é então guiado por ele. Ellen White. Cada obreiro deve fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito. Atos dos Apóstolos, página 27. Mesmo Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão da necessária graça. Atos dos Apóstolos, página 30. Pelas astutas ciladas do inimigo parece a mente do povo de Deus ser incapaz de compreender e apropriar-se das promessas de Deus. O poder de Deus espera seu pedido e recepção. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 174. Reavivamento. O que os outros dizem sobre o reavivamento? O que significa reavivamento? Podemos fazer algo sobre isso? Ellen White. O que significa reavivamento? Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 128. Mark Finley. Podemos fazer algo a respeito? O reavivamento não acontece quando simplesmente lemos sobre ele, mas sim quando colocamos em prática os elementos bíblicos de um reavivamento. D. Martin Lloyd Jones. Quando Deus envia um reavivamento, ele pode realizar mais em um dia do que em 50 anos de nossas tentativas organizadas. Charles Finney. Reavivamento nada mais é do que um novo começo de obediência a Deus. Apocalipse 2:5. Voltando ao seu primeiro amor. Dennis Smith. O preenchimento do Espírito Santo dá aos cristãos de Laodiceia a força necessária para um reavivamento espiritual, bem como a força para testemunhar. Jesus sabia como o derramamento do Espírito Santo seria importante para a chuva temporã de Pentecostes. Ele disse, eu vim para trazer fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse em chamas.
Lucas 12:49. Mas como podem os cristãos de Laodiceia experimentar o preenchimento do Espírito Santo, bem como um avivamento? Da mesma forma de sempre, orando e reivindicando as promessas de Deus. Leroy Froon, Deus não pode fazer nada de revolucionário com as pessoas antes de fazer algo revolucionário por elas, pelo Espírito Santo entrando em suas vidas. Dan Sons. Permanecer em Cristo significa 1. Receber constantemente de seu Espírito. 2. Uma vida de inteira entrega a seu serviço. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 479. Que essa mensagem nos ajude a pedir e receber diariamente pelo Espírito Santo por meio de promessas reivindicadas em oração, e nos ajude a nos entregar completamente a Jesus e ao seu serviço diariamente, para que possamos levar uma vida frutífera para sua honra e nossa alegria. Recomendo que você estude cuidadosamente João 15, 1-17. Jesus nos mostra na parábola da videira e dos ramos. Verso 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira e queima. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Verso 4. Somente quando permanecemos em Jesus, produzimos frutos. Verso 5. Quem permanece em Jesus, dá muito fruto. Verso 8. Deus é glorificado com muitos frutos. Verso 16. Nosso trabalho é dar frutos. Recomendação. Um conselho importante. Leia ou ouça este livro ou as passagens mais importantes dos capítulos para você, se possível, 6 vezes consecutivas. Uma pesquisa educacional mostrou que temos que ler ou ouvir tópicos importantes para nossa vida de 6 a 10 vezes antes de podermos entendê-los completamente. Pelo menos tente. Os resultados irão convencê-lo. Recebi muitos testemunhos de gratidão e entusiasmo sobre a vida nova das pessoas no Espírito Santo. Quase todos esses testemunhos vêm de leitores, que se dedicaram intensamente à leitura repetida do material. Por favor, compartilhe suas novas experiências. Por favor, tenha em mente que sua experiência pode motivar outros a começar uma vida com o Espírito Santo, a crescer e servir a Jesus servindo aos outros. Ellen White escreveu: Foi-me mostrado que as publicações já têm operado sobre alguns espíritos em outros países, quebrando as paredes dos preconceitos e da superstição. Foram-me apresentados homens e mulheres estudando com vivo interesse revistas e algumas páginas de folhetos que tratavam da verdade presente. Eles liam as evidências tão maravilhosas e novas para eles, e abriam a Bíblia com novo e profundo interesse, à medida que pontos da verdade, que lhes tinham sido obscuros, se tornavam claros, especialmente a luz sobre o sábado do 4º mandamento. Ao pesquisarem as Escrituras a ver se estas coisas eram assim, nova luz brilhava em seu entendimento, pois anjos pairam sobre eles, impressionando-lhes o espírito com as verdades contidas nas publicações que acabavam de ler. Serviço Cristão, páginas 113 e 149.